Canal Bom de Língua, agora com dicas diárias no Instagram. Aproveite e conheça nosso site. Fala, Bom de Língua! Eu já postei um vídeo explicando o que são os verbos e outro mostrando como a gente identifica o verbo numa frase. Os dois links estão aí embaixo na descrição. Agora eu vou falar do funcionamento do verbo dentro da frase e como ele se relaciona com os outros termos. É o que a gente chama de transitividade verbal. Se o verbo não for o centro da oração e servir só para ligar o sujeito a uma característica, a gente vai chamar de verbo de ligação. Se o verbo funcionar sozinho, sem precisar de complementos, a gente vai chamar de verbo intransitivo. Agora, se o verbo precisar de alguma informação extra para a frase fazer sentido, a gente vai chamar de verbo transitivo. Eu vou deixar os verbos de ligação para o fim, e agora a gente vai ver a diferença entre os verbos intransitivos e os transitivos. Um exercício que eu gosto de passar para os meus alunos é de se imaginar entrando numa sala e falando o verbo numa frase. Se o verbo for transitivo, assim que a gente fala a frase, dá uma sensação de vazio, de que está faltando alguma coisa. Vamos tentar? Eu vou falar duas frases diferentes. Gente, comprei. Gente, cheguei. E aí, qual dos dois precisa de complemento? Você percebeu que assim que eu falei comprei, te deu uma vontade de perguntar o quê? Então, isso acontece porque o verbo comprar sozinho não funciona. Ele precisa de uma informação extra para completar a ideia que a gente está querendo passar. Por isso, ele é transitivo. Já o verbo cheguei funciona sozinho, logo, ele é intransitivo. Vamos tentar mais dois? Me desculpa, mas ele morreu. Me desculpa, mas ele perdeu. E agora, qual dos dois deu aquele vazio? O perdeu, né? Morreu, acabou, tudo bem. Mas perdeu o quê? Morreu é intransitivo, perdeu é transitivo. Ficou claro? Tá gostando? Então deixa seu like aí embaixo e aproveita e se inscreve no canal. O fato do verbo intransitivo não precisar de uma informação complementar não significa que ele não vai ter complemento. Só que esses complementos vão vir em forma de tempo, modo, lugar, causa e vários outros acessórios que a gente vai chamar de adjuntos adverbiais. O primeiro exemplo podia ser algo do tipo: gente, cheguei mais cedo, onde mais cedo adiciona a ideia de tempo. Já o segundo podia ser: desculpa, mas ele morreu de câncer, onde de câncer é a causa da morte. Deu para entender? Já os verbos transitivos podem ter alguns tipos de complementos diferentes, mas como a nomenclatura gramatical brasileira estabelece padrões, é deles que a gente vai falar. Os complementos dos verbos transitivos são chamados de objetos, e eles podem ser diretos ou indiretos. Enquanto os objetos diretos, como o próprio nome já diz, estão ligados diretamente ao verbo, os indiretos estão ligados ao verbo por preposições. Por exemplo, na frase comprei carne, carne está ligado direto ao verbo, logo ele é um objeto direto. Então, nessa frase, o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Percebeu que eu falei nessa frase, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Agora, na frase pensei em você, você está ligado ao verbo pela preposição em. Logo, em você é um objeto indireto, o que faz do verbo pensar nessa frase um verbo transitivo indireto. O verbo ainda pode ser transitivo direto e indireto se ele apresentar os dois objetos, como na frase comprei flores para você, onde flores é o objeto direto e para você o objeto indireto, já que tem a preposição para. Fácil, né? Por fim, a gente volta a falar sobre os verbos de ligação. Como eu já falei antes, eles têm esse nome porque eles não têm tanto peso na frase, servindo só para ligar o sujeito a uma característica, que aqui vai ser chamada de predicativo do sujeito. Basicamente, para uma frase ter verbo de ligação, a gente precisa observar dois aspectos. O primeiro é ter um dos verbos que mais comumente são associados a esse tipo de função. Andar, continuar, estar, ficar, parecer, permanecer, ser, tornar-se, virar, viver. O segundo é ter, acompanhando um desses verbos, um adjetivo ou locução adjetiva, que vai ser a característica ligada ao sujeito, que, como eu já falei antes, vai ser chamada de predicativo do sujeito. Na frase fiquei muito cansado é o predicativo do sujeito. Já na frase ela virou uma pessoa fria, o predicativo do sujeito é uma pessoa fria.
É importante destacar que nem todas as vezes esses verbos vão ser de ligação. Em fiquei em casa, o verbo fiquei é intransitivo, acompanhado do adjunto adverbial de lugar em casa. O mesmo serve para a frase ela virou à esquerda. Mas quando eu vou saber então quando é um adjunto ou um predicativo? Eu já gravei um vídeo sobre isso, onde eu mostro a diferença entre um adjetivo e um advérbio. O link está na descrição. Beleza? Eu espero ter iluminado a sua cabeça em relação à transitividade verbal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. E se gostou do vídeo, já sabe o que fazer. Meu nome é Sandra Taliba e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!